Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de Química. Estamos de volta para mais uma aula de Química Orgânica, pessoal. Hoje nós vamos falar da nossa aula de número 9, nomenclatura de cadeias cíclicas e aromática. A gente já viu nomenclaturas de alcanos, de alcenos, de alcinos e de alcadienos de cadeia normal. E nós vamos ver também a nomenclatura desses compostos de cadeia ramificada. Mas hoje nós vamos ver nomenclatura de cadeias cíclicas e aromática. Não esqueça de curtir, não esqueça também de compartilhar essa aula com outros alunos para você estar contribuindo aí para o crescimento do canal do professor Daniel. O que é que você precisa saber para nomear ciclanos e cicleno, pessoal? De acordo com a União Internacional de Química Pura Aplicada, nós devemos seguir esses passos aqui, né, esse esquemazinho. A gente tem que escrever primeiro a palavra ciclo, depois a gente tem que escrever o prefixo, que seria a quantidade de carbono. Depois a gente tem que escrever o infixo, que é o tipo de ligação, ligação simples ou ligação dupla. Cada tipo de ligação tem uma palavra a ser escrita. E eu tenho o sufixo, que eu termino, que seria nesse caso a função, termino com a letra O, porque é um hidrocarboneto. Vamos ver aí um exemplo, para você saber como é que a gente faz, como é que a gente nomeia esses tipos de hidrocarboneto. Bom, aqui pessoal, se a gente for olhar, a gente tem a letra A, a letra B, a letra C, vai até a letra J. Os compostos de cima são todos, nesse caso, ciclanos. Já daqui os de baixo são ciclenos. Então, olha, a gente vai começar a nomear os de cima, vamos tentar nomear 2. Nomeamos 2 de cima e nomeamos 3 de baixo, para você ver como é que a gente faz nomenclatura desses compostos. Vamos começar com o mais simples, vamos começar com a letra A. Olha, se a gente for nomear a letra A gente tem que começar, lembrando você que todo ciclano e todo cicleno, a gente tem que começar com a palavra ciclo. Então eu vou escrever ciclo. Depois que eu escrevo a palavra ciclo, coloco um hífen. Aí eu vou atrás, nesse caso, do prefixo, que seria a quantidade de carbono. Aqui tem 1, 2, 3. Se tem 3 carbono, a palavra que eu devo escrever seria prop. Prop significa que eu tenho 3 carbono. Aí o que é que eu vou atrás? Eu vou atrás do infixo, que é o tipo de ligação. Como eu sei que os de cima todos só têm ligações simples, a palavra que eu devo escrever é a palavra an. E eu termino com a letra O, porque eu sei que todos eles são hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Então o nome desse composto da letra A é o ciclopropano. Agora vamos ver aí, nesse caso, a letra C. Vamos fazer a letra C. Se a gente for fazer a letra C, pessoal, a gente começa de novo com a palavra ciclo, porque nesse caso é um ciclano, hífen. Aí depois a gente coloca o prefixo, que é a quantidade de carbono. Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, seria pente. Como só tem ligações simples entre carbono, a palavra é an, nesse caso seria um infixo. E eu termino com o sufixo, que é a letra O, por ser um hidrocarboneto. Então nesse caso eu tenho ciclopentano. Agora vamos fazer a letra F. Olha, se a gente for fazer a letra F, fazendo a letra F, a gente tem aqui, ó, uma dupla ligação. Nesse caso eu já não tenho mais um ciclano, eu tenho um cicleno, pelo fato de eu ter essa dupla ligação aqui. Então começo com a palavra ciclo, eu escrevo o hífen. Aí eu tenho que escrever, nesse caso aqui, o prefixo, são quantos carbono? 1, 2, 3, 4, seria but. Aí eu tenho que escrever aí, pessoal, o tipo de ligação. Como é uma dupla, eu tenho que identificar aqui que é um tipo de ligação. Existe uma palavra para esse tipo de ligação, que é a palavra em. E eu termino com a letra O, seria no caso ciclobuteno, porque é um hidrocarboneto. Agora vamos fazer aqui a letra H. Se a gente for olhar aqui a letra H, vamos observar ela. A gente também começa com a palavra ciclo, coloca o hífen. Na letra H, se a gente for olhar, tem quantos carbonos? 6 carbono, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, seria X. Aí nesse caso da letra H, eu preciso identificar aonde se encontram essas duplas. Olha aqui, olha, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Se eu conferir
Ao contrário, vai dar a mesma posição. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Então, sempre eu começo com a posição 1. Então, seria 1,4. Aí eu coloco hífen. Lembrando que eu tenho duas duplas, eu tenho que escrever de por causa das duas duplas. A palavra em, que nesse caso seria um infixo, e termino com a letra O, que seria, no caso, ciclo x 1,4 de n. Mas você vai ver alguns livros, ele colocar a letra A, ficaria ciclo hexa 1,4 de n, que seria a forma mais correta de nomear, nesse caso aí, a letra H. Agora a gente vai terminar aí nomeando com a letra I. Vamos fazer a letra I, aí a gente termina, nesse caso, nomenclatura de ciclanos e de ciclanos. A letra I, ela tem um detalhe, pessoal. A gente tem que começar escrevendo a palavra ciclo, hífen, contando o número de carbono são 6, nesse caso seria X. Lembrando, tem que colocar a palavra A. Aí eu coloco hífen. Aí eu vou ter que identificar as posições da dupla. Aqui está na posição 1, posição 2, posição 3. Seria a posição 1 e 3. Se eu contar ao contrário, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho que colocar a menor posição, que seria a posição 1, posição 2, posição 3. Então seria 1,3 e não 1,5, se eu contasse, nesse caso, o anti-horário. Se eu contar o horário, vai ser 1,3. Então seria 1,3 hífen. Lembrando que eu tenho que colocar o de, porque eu tenho duas duplas, e termino com eno. Seria ciclo hexa 1,3 de eno, a nomenclatura desse composto. Então vamos ficar por aqui e nós vamos ver agora a nomenclatura de aromáticos. Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez para falarmos do último hidrocarboneto que a gente está falando aqui sobre nomenclatura de hidrocarboneto de cadeia, nesse caso cíclica. A gente está vendo nesse caso os aromáticos. Bom, a gente já viu anteriormente os ciclanos e os ciclenos. Nós vamos concluir aqui com os aromáticos. O que são os aromáticos? Os aromáticos são hidrocarbonetos que possuem pelo menos um anel, um núcleo, que a gente chama de núcleo aromático. Geralmente ele vem dessa forma aqui. Esse anel nós chamamos de núcleo aromático. O que é que isso quer dizer? É um ciclo plano com 6 átomos de carbono que estabelecem entre si ligações ressonantes. Olha, essa estrutura aqui, primeira, nós chamamos de estrutura canônica. Essa setinha aqui, uma setinha para frente, outra para trás, isso quer dizer que o benzeno ele sofre ressonância. Ele é um composto que as suas ligações sofrem ressonância e são representados por ligações simples e duplas alternadas. Como nesse caso aqui, olha, eu tenho duplas e ligações simples. Eles se alternam, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Então, no caso dos aromáticos, você vai ver duplas e simples alternadas. Essa primeira estrutura é uma estrutura que nós chamamos de estrutura canônica. É uma estrutura que ela não existe. No real, essa estrutura não existe. Nem essa daqui, que seria a ressonância do primeiro composto. A ressonância dele seria essa daqui. Se você for olhar, olha, essa dupla aqui, ela salta, né? Porque nesse caso, esses pares de elétron, eles não se encontram parados, né? Geralmente os pares de elétron do benzeno, eles estão em constante movimento, que dão essa estrutura real aqui de baixo. Você está vendo aqui, ó, que está pontilhado. Essa realmente é a estrutura real. Isso quer dizer que esses pares de elétron, pessoal, eles estão em constante movimento, né? Eles não estão parados nesse caso. Então, a nomenclatura dos aromáticos não segue regras que vimos, porque eles são compostos atípicos. Possui apenas a terminação eno, nesse caso aqui, ó, benzeno. Em comum, ele só possui essa terminação. Em gerais, eles terminam com essa terminação. Por causa da ressonância das duplas ligações, né, os aromáticos são compostos bastante estáveis e eles só reagem em condições muito energéticas. Então, tem que ter uma grande energia, né, uma energia muito grande para que esses compostos eles venham reagir, porque eles são compostos geralmente muito estáveis. Por isso que o benzeno ele é o mais importante dos aromáticos. Geralmente o benzeno ele é encontrado no alcatrão, pessoal. No caso
de hulha do carvão mineral, resultante da fossilização da madeira, e também pode ser obtida pela ciclização do hexano, que nesse caso aí a gente vai ver que são reações orgânicas, a gente vai ver em relação ao benzeno e em relação às substâncias aromáticas. Então, pessoal, lembrando novamente, né, os aromáticos eles têm um cheiro atípico, né, um cheiro agradável, não são todos, geralmente eles possuem esse cheiro, e o benzeno eles possuem essa característica aqui, que você vai ver, ou dessa forma aqui. Essa parte de cima aqui, lembrando, ela não existe, o que existe é essa estrutura real que nós chamamos de híbrido de ressonância. Lembrando que essas duplas ligações, elas estão em movimento, elas se alternam, né? Da dupla para simples, elas ficam se alternando, formando esse híbrido de ressonância. Bom, para a gente concluir, a gente vai concluir aqui com alguns outros aromáticos, que nesse caso aqui a gente já falou do benzeno, o naftaleno. Se a gente for olhar aqui o naftaleno, a gente conhece o naftaleno por naftalina, né? Muitas pessoas usam naftalina para, né, nesse caso, utiliza para tirar traças, barata. Nesse caso, geralmente a gente coloca em meio às roupas para evitar traças, barata, aranha. Então ele afasta devido ao cheiro, né, característico da naftalina. Aqui também a gente tem o antraceno. O antraceno ele também são aromáticos condensados, né? Aqui nesse caso nós temos 3. Eles também sofrem ressonância, assim como o naftaleno e assim como o fenatreno. Essas substâncias elas são geralmente encontradas no alcatrão do tabaco, né? Geralmente são encontradas no tabaco, e essas substâncias são muito importantes, né? Principalmente na classificação dos aromáticos, eles têm um alto grau de importância. O benzeno, pessoal, ele é muito importante no caso dos seus derivados, né? O benzeno possui muitos derivados, e essas substâncias, nesse caso, no caso os derivados a partir do benzeno, a gente vai ter uma série de materiais diversos, como por exemplo solvente, inseticida, desinfetante, detergente, né? Ele é importante para a produção de polímeros, de plásticos. É muito importante, né, os aromáticos na nossa vida, principalmente para a síntese de uma série de outras substâncias. Bom, pessoal, olha, se a gente for olhar, lembrando, né, a nomenclatura deles não é igual à do alceno, nem dos alcanos, assim, dos alcanos, nem do ciclano, nem do ciclano, né? Geralmente eles terminam com a palavra eno, aqui, ó, benzeno, característico, antraceno, fenantreno e naftaleno, que é o característico da nomenclatura dos aromáticos. Eles não seguem uma regra geral. Então o que a gente vai ter que, nesse caso, saber é gravar nesses nomes, olhando para a estrutura, sabendo que aqui tem o benzeno, o naftaleno, o antraceno e o fenantreno, que são, né, os aromáticos mais comuns. Beleza? Então vamos ficar por aqui, deixo essa mensagem aqui para você. Lembre-se que desistir só tem uma saída, mas se continuar lutando pode descobrir um mundo de coisas novas. Nós vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula nós vamos estar ainda falando um pouco de nomenclatura. Nesse caso nós vamos estar falando dos alcanos de cadeias, alcanos, alcenos, assim, né, alcadianos de cadeias. Nesse caso aí a gente não vai ver mais de cadeia aromática, nós vamos ver de cadeia ramificada.